privilégio de rever meus amigos que Deus me deu. Eu falo deles, o pastor dessa casa, o pastor Ricardo Porto, uma pessoa de uma elegância, de um carinho muito grande pela minha vida. Quis muito estar aqui numa oportunidade presente, não podemos por conta de uma adversidade. Eu pedi, ele com muito carinho compreendeu, pastora Dani. Fico feliz de ouvir você compartilhar da sua vitória para com nós outros. É um privilégio. A todo o corpo de obreiro desta casa, que lá dentro, pastor Ricardo, vocês são muito maravilhosos. Que Deus continue abençoando o carinho e o respeito de vocês para conosco. A toda esta casa, a toda essa igreja, aos obreiros da porta, que sempre com tanto amor e esmero e carinho nos tratam com um carinho ao qual não somos nem merecedores, nos tratam bem melhor do que merecemos, e é muito bom você estar num lugar onde você tem esse carinho. Bom é quando a gente vê que a mão de um pastor, ela instrui os seus liderados. É muito bom estar aqui, privilégio, trago saudação da minha casa-mãe, do meu pastor, líder maior, pastor Rodrigo Montenegro, pastor Ricardo, e a toda a família Adebras Madureira, aqui no Jardim Ibaté, no Jardim Cruzado. Estar aqui é um privilégio. Eu quero, com a licença do pastor, parece que vai ter uma cantina, pastora. Vai ter o que lá? Salgado? Vai ter salgado, irmão. E lá fora, irmãos, eu tenho que pedir a licença ao pastor. Eu tenho uns pacotes de pão de queijo congelado, 1 quilo de pão de queijo. Se você puder e assim o fizer para abençoar a minha família, você não vai comprar. Comprar você compra no mercado. Lá você vai abençoar a minha casa, a minha família. A minha realidade é o altar, a itinerância, essa é a minha verdade maior. E se você não tiver dinheiro aí, a gente dá um bichinho aqui, ó. Você tem um cartão de aproximação com débito e crédito, vai dar bom. Vou parcelar para você no crédito em uma vez, viu? Passa lá. E aí, irmão, tem pouquinho para não dar briga, tá? Sobrou de ontem do material, onde eu tive uma agenda dupla. Sobrou 12 pacotes de pão de queijo e 13 potinhos de balinha de coco. Então é o seguinte, irmão, não espera não, corre, pega, que se acabar, acabou. Amém? A bala de coco, eu gostaria que depois contasse as crianças, porque é 2 a menos, porque não vai dar para as crianças, porque criança é assim, irmão. Criança vê, eles têm vontade, o pai não pode comprar. Eu tenho os meus, eu sou uns cavalão, né? Mas já foram crianças, e as crianças são dignas. Então, 2 potinhos, pastora Dani, aí dá uma balinha para cada criança, e dá para dar um repeteco de 2, a mesa é graúda. Se não, parte a bala no meio, faz que nem Jesus com o pão, né? Levanta, agradece, parte muito legal. Você é sempre elegante, né? Amém, meus irmãos? Quantos vieram para ouvir a voz de Deus? Cadê meu irmão? Não, você Saúl estava demoniado, mas você vai tocar para mim aí, Davi, hoje, você vai ser meu Davi hoje? Vai, toca aí, deixa Deus usar vocês. Abra sua Bíblia, você vê que eu não tempo. Foi me dado um tempo para pregar, eu quero ser muito breve. Nós estamos em um culto temático do Junho de Renovação. O pastor Ricardo disse, pastor, lá o senhor vai abrir. Eu falei, rapaz, vai vir muita gente boa depois de mim aí, mas deixa eu colocar uma lenha na fogueira também, né? Então é um privilégio poder iniciar o Junho de Renovação nesta casa, ministrando ao vosso coração. Livro de Gênesis, capítulo de número 22. Você que tem um livro sagrado, você que pode, abra ele comigo. Capítulo de número 22 do livro de Gênesis. Se tiver aquela tradução ali que você usou com o pastor Ricardo Porto, pode colocar para mim também, porque a minha Bíblia, ela sofre muita variante na sua fala, e eu gosto da Almeida Corrigida e Fiel. Ainda que mesmo fazendo a leitura, eu faço conselhos dentro da literatura que eu faço. Ali o texto está diante de toda a igreja para que você leia. E aconteceu que depois destas coisas, quis Deus provar a Abraão, e disse a Abraão, Deus, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Vamos repetir aquele verso apenas. E aconteceu, depois destas coisas. Amém? Glória a Deus. Queridos, o texto que nós havemos escolhido para essa noite, ele vai falar para nós de um dos homens mais célebres da Bíblia Sagrada, um homem
que teve a sua história marcada pela sua obediência. Obediência essa que mudou a história da sua vida. Eu gosto sempre de dizer que não adianta ter promessa se não tem obediência. Existem pessoas e todos que estão aqui têm uma promessa. Porém, o que advém para viver a promessa é a prática de obedecer à voz daquele que determinou a promessa na minha vida. Existem pessoas que a sua vida está fadada à paralisia porque eles estão vivendo uma vida dependendo da opinião de alguém que é co-semelhante a ele na terra. E Deus está dizendo, enquanto você der ouvidos a quem te neutraliza, você não vive aquilo que eu já tenho preparado para você. Abraão, ele vai iniciar, eu vou apenas aqui pincelar rapidamente, não que vocês não o saibam, porque aqui a maioria sabe a história dele. A história dele começa com o seu nome ainda com um diminutivo. Ele ainda é Abrão, ele ainda está além do rio. Se vocês não sabem, Abraão ele descendia de uma nação sinéria, uma nação a qual naquele lugar a idolatria era algo normal. O seu pai, dentro do contexto histórico paralelo do judaísmo, vai dizer que seu pai era um fazedor de sangue. Seu pai fazia imagens para vender. Um dia, isso é um ponto paralelo, é extra-bíblico, não está na Bíblia, apenas para que você tenha consciência da história do judeu, porque a história deles é muito grande. Ele vai narrar que o seu pai Terá deixou ele cuidando do sangue. E Abraão era um menino muito terrível ainda, Abraão chamado. Ele pegou, irmão, e quebrou toda a santaiada do pai dele. E ele pegou o maior que tinha e deixou um porrete na mão. Quando o pai dele voltou de viagem, o pai dele falou: o que aconteceu aqui, Abraão? Ele falou: o grandão saiu quebrando todo mundo. Aí o pai dele virou para ele e falou: Abraão, mas você sabe que ele não anda, ele não chega, ele não vê. Aí ele falou: e por que o senhor continua fazendo esse tipo de coisa, se não tem nenhuma utilidade? Então ele confronta a fé do seu pai. Aí a Bíblia diz que Deus vai se relacionar com ele e vai chamá-lo. É aqui que eu começo a dizer algo para alguém. Por quê? Porque a chamada de Deus para Abraão era algo que dentro do contexto da sua vida confrontava a sua vida. Por quê? Porque toda chamada não está galgada com receber primeiro. Nós estamos vivendo um tempo de um evangelho efêmero, um evangelho mentiroso, a qual as pessoas são atraídas pela convicção de que vem você vai receber nada não, xará. Aqui você vai oferecer primeiro, porque aqui, lá no mundo o diabo dá, aqui você oferece e Deus se coloca onde ele vai te colocar. Sai da tua parentela, da tua casa, da casa do teu pai, da tua terra, primeiro geografia, da tua parentela, escape da casa do teu pai, a filiação. Como é que é isso? Vou te levar para um lugar, uma geografia que você não conhece, mas quem vai te guiar sou eu. Vou colocar, quando você apertar, não vai ter cartão da tia, não vai ter cartão do tio, não. Eu vou ser seu refúgio, socorro bem presente, na hora da angústia, da casa do teu pai, é aqui que pega. Por quê? Porque eu quero fazer de você um homem, não um menino mimado. A partir de hoje, eu vou, quando você precisar, você não vai correr para o teu pai, você vai orar e eu vou falar. A chamada dele começa com primeiro subtraindo para depois receber. Existem pessoas, irmão, que não vêm mais para a igreja para ser transformado, vêm para a igreja para resolver problemas. A hora que Jesus transformar você, ele resolve os seus problemas. Estou repetindo que você não entendeu. Não adianta Jesus resolver seu problema e você não se resolver a si mesmo, você vai fazer problema de novo. O evangelho não transforma por dentro, ele muda. É caráter. O evangelho, irmão, não é uma base de um trampolim para alguém viver algo, para mostrar: estou tendo, estou recebendo. Não, irmão. A ostentação do evangelho é que você estava indo para o inferno e agora tem a certeza que vai morar na glória. Esse ano vai dar início à sua vida dentro de todo o contexto de levantar altar. Você breve, ele começa a sua vida com Deus levantando altar. Ele começa levantando altar em Betel. Ele levanta altar em Aia, no capítulo 14. A palavra Aia, no original, significa rompimento, significa separação. O que eu aprendi com Abraão é que a gente não deve adorar só quando tudo está bem. Quando alguém nos trai também, a gente deve continuar adorando. Quando alguém nos abandona, nós não podemos mudar porque alguém mudou conosco. Olha para cá para entender isso aqui. Ló era o tipo de pessoa que se relacionava com Abraão não pelo caráter de Abraão, mas pela oportunidade que era gerada na promessa que Abraão tinha.
E aí, quando ele tem a oportunidade, ele escolhe as Campinas Verdejantes, pastor Ricardo. Por quê? Porque tem gente que ama aquilo que enche os olhos. Só que cuidado, a Campina Verdejante de hoje pode ser Sodoma e Gomorra de amanhã. Abraão ficou no deserto. Eu vou liberar uma profecia, você recebe? Quem tem promessa não depende da geografia e do ambiente. Abraão está no deserto, mas dentro dele tinha um jardim. Recebe essa palavra. Deus manda dizer para você: a tua família pode ser a menor, a tua família pode ser a pequena, mas a partir da minha palavra na tua vida, eu mudo a história, eu mudo a vida. Levanta a mão para adorar. Eu estou sentindo, é baraca. Não é um lugar que me determina, sou eu que determino o lugar. Alguém pergunta e diz assim: pastor Orlando, por que tanta luta? Deus só permite luta na vida de quem tem certeza que é capaz de vencê-la. Deus só permite luta na vida de quem é cabeça. Posso abrir uma porta aqui, sim ou não? Sim ou não? A Bíblia diz em Lucas 5 que tinha 2 barcos. Flávio Josefo diz que tinha 4.000 e poucos barcos. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou no barco de Pedro. Você nunca se perguntou por que Jesus entrou no barco de Pedro e não de Zebedeu? Porque Jesus só entra no barco de quem é cabeça. Se Jesus entrou na tua vida, é porque ele sabia que você ia suportar essa luta no teu adolescente, que você ia suportar essa luta que você está vivendo. Quem vive de cabeça baixa é o Satanás, que não tem pai. A nossa vida não é fadada só de corrida, não, irmão. Tem hora que a gente também caminha. O segredo da chamada, meu irmão, não é desistir. Tem momentos da nossa vida que o carro também anda na reserva. É Deus dizendo: está na reserva, então tem mais espaço para nós encher o tanque de ouro. Mas hoje você sai daqui para adorar. Esse homem vai ser mudado, porque chamada também é mudança. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu me torno igual a Ele. Mas nós estamos vivendo um tempo que a gente está buscando em outros aquilo que Deus está dizendo está em mim, está dentro de mim. Abraão, no capítulo 15, apenas esse aqui para que você entenda o segredo que a frente eu vou falar. O capítulo 15 do livro de Abraão agora é um velho. Abraão está com 65 anos de idade, ele está dentro de uma tenda. Ele tem uma promessa, só que a sua mulher é estéril. E ele vai dizer: meu, como terei se o Damasceno da minha casa é o único que tem como alguém que possa dizer que é filho? E ali Deus chama ele para fora. Escuta isso daqui. Chamar Abraão para fora não é tão somente chamar. A questão não é Abraão sair para fora da tenda. A questão é um Deus que desce da tenda para chamar o Abraão. A palavra sair para fora, diga comigo, sair para fora. Por que Deus está chamando Abraão para fora e não fala com ele dentro da tenda? É aqui que está o segredo. Porque dentro da tenda eu estou limitado ao que eu vivo e o que eu sou. Dentro da tenda tem um velho e uma velha. Dentro da tenda tem uma limitação. Quando Deus diz para Abraão no original hebraico, ele está dizendo: sai para fora, Abraão. O que significa, pastor? Sai dos ambientes que te limitam. Sai dos lugares. Eu vou profetizar para você, eu estou sentindo o céu aqui, meu irmão. Levanta essa mão para receber essa profecia. Eu não sei o que estava te limitando, mas essa noite Deus manda dizer para você: não há limite para a minha palavra. Sai do meio dessa gente que está destruindo você. Sai do meio dessas coisas que te tornou tão frio e fria. Sai. Quando ele sai para fora, pastor, Deus mostra para ele o céu. Só que Deus, na sua percepção celestial, esqueceu o que é que Deus esquece. É uma palavra de hipérbole. Deus não esquece. Mas Deus entende, ama tanto Abraão que Deus esqueceu que Abraão está limitado à terra. Aí Abraão não pode contar as estrelas. Aí Deus diz: espera aí, Abraão, as estrelas estão longe de você. Mas eu vou te dar uma coisa para que você tenha como referência. Se pode estrucou da areia do mar. Então ele entende, só que ele vai tomar, escuta isso aqui. Só que a nossa ânsia de viver aquilo que Deus nos promete é tão grande, que a gente quer ajudar Deus. Aí Saraí, olhando aí, descendo Saraí, olha para dentro de si, não enxerga o nível da promessa, porque quem tem que acreditar na promessa é quem é cabeça. Era Abraão que tinha que acreditar. Agora o que me entristece em Abraão é que em nenhum momento, quando ela apresenta Agar para ele retrocede ou ele confronta, ele aceita. Por quê? Porque
fazer, vou te dar. Ele anula a promessa quando ele toma um caminho paralelo e ele quer resolver. E quantas são as pessoas que estão querendo resolver a sua bel prazer? Ele tem um relacionamento com Agar, gera Ismael, ainda que o menino não seja de haver culpado do erro, mas colhe o fruto da dor, da separação. No capítulo de número 19, melhor dizendo, no capítulo 18, Deus vai gerar agora em Abraão aquilo que é a totalidade da promessa. Vai gerar o que, igreja? Sorriso. Nasce Isaac. E ele vai agora, olha para mim, e aqui eu começo a pregar. Quando Isaac nasce, até Isaac, Abraão está levantando altar. Até Isaac, Abraão está adorando. Até Isaac, Abraão está tendo com Deus todo o relacionamento. No capítulo 17, quando nasce Ismael, ele vai agora até o capítulo 19. Agora ele tem 99 anos de idade. 14 anos se passaram, porque Ismael nasce quando ele tem aproximadamente 76 anos. Olha como o tempo passa. E ele agora é chamado e Deus vem à tenda dele. Nós entramos no capítulo 22 e a pergunta que permeia é: olha o que eu fiz você relatar. Depois destas coisas, em toda a promessa, tenta para cá, em toda a promessa você anda de cabeça erguida. Em toda a promessa você anda sempre desejando ela. Em toda a promessa Abraão olhando para o horizonte e conquistando tudo. Agora Abraão está sentado em Manre. O que era Manre no tempo de Abraão? Manre era um lugar como se fosse um oásis no meio do deserto. Abraão era dono de poços e de fontes de água. Por quê? Porque no deserto não adianta ter dinheiro. No deserto não adianta ter título. No deserto tem que ter água. Vou repetir. Você pode não ter nada, mas todo mundo que chega em pecado do mundo a você vê que você tem uma fonte de água transbordando. Porque Cristo disse para a samaritana: a água que bebo, essa daqui desse poço vai dar sede, mas a que eu tenho para dar para você jorrará para a vida eterna. É depois dessas coisas. Deus chama. E quais são essas coisas que está fazendo com que Deus agora venha querer provar Abraão? A pergunta é: por que não provou antes? Porque prova agora. É aqui que está a sede da mensagem. Porque aquilo que era para ser de contínua gratidão é o que tirou ele daquele que sempre foi a força dele. Vou dizer de novo. Enquanto Abraão não tinha Isaac, ele supria em Deus. Enquanto Abraão não tinha um sorriso, Deus era a totalidade dele. Mas no dia que Isaac nasceu, o texto no capítulo 21 vai dizer: e fez banquete, fez festa. Vai dar ruim da glória agora. Mas é gente que está trocando Deus por festa. É gente que está trocando a presença por momentos. Você não vai gostar, mas você vai ter que ouvir. É gente que quando não tinha nada, a igreja era o primeiro plano da vida dele. Pastor recebendo uma vitória da terra. Agora ele já não vem no domingo, não vem no culto de ensino. E vem querer dizer para mim: é Deus dizendo, eu te dei, não é para você se alegrar, não é para você se afastar. Se não basta, o texto diz que vai cavar poço. Ele vai cavar um poço sem a ordenança de Deus, e esse poço que ele vai cavar
curtir a vida e de voltar a dar. Quando Abraão acorda no capítulo 15, ele viu coisas que ninguém viu. Deus levou Abraão a um lugar que ele nem imaginaria. Aí Deus chega para Abraão e determina para Abraão um padrão novo no 22. E aconteceu que depois dessas coisas, acabei de relatar as coisas, disse Deus a Abraão, a problemática do texto é que se eu sei o que se dá após o eis-me aqui, eu não diria. Se eu sei que a minha expressão de eis-me aqui tiraria aquilo que era tão bom para mim, eu não diria eis-me aqui. Mas ele não sabe, então ele diz, eis, deixa eu dizer algo para você. No momento que você disse para Deus, eis-me aqui, o que ele, o lugar, o que ele vai fazer com você, pouco importa para você. Porque ele agora é o seu dono e o seu Senhor. Se o Senhor não for Senhor da tua vida, não fica na igreja não, volta a viver tua vida como você era. Por quê? Porque ter ele como provedor é ter ele como Senhor. Tem pessoas que querem que Deus ajude ele, mas não quer que Deus seja dono dele. Abraão se apresenta e diz, eis-me aqui, porém, o que advém após a minha entrega da sua vontade é confrontativo. Pastor, por quê? Porque agora ele me pede aquilo que ele me deu. E qual é a pergunta? Verso número 2, meu filho, coloca para mim por gentileza. E disse o Senhor a Abraão, toma agora o teu. Ok, quantos filhos Abraão teve? Mas ele não teve Ismael? Não era filho? A pergunta é, por que Deus pede e diz o teu único filho? Porque aquele que é gerado fora da vontade de Deus, fui eu que criei. Eu vou dizer isso aqui de novo. Aquilo que eu tomo para resolver meu momento não está atribuído ao que Deus fez. Tem pessoas que estão acrescentando vazio dentro de si com alegrias que não foi Deus que colocou. E essas alegrias que resolvem o momento vão abrir buracos e lacunas do futuro. Aí Deus está dizendo, a bênção nos geradores. A bênção, ela é total na tua vida. Deus pede isso, porque Deus sabe que Isaac é o único que está no coração de Abraão. Deus sabe aquilo que está no meu coração. Agora, o que se dá agora adiante, eu fecho minha Bíblia para nós terminar, é que Deus determina uma entrega, mas a entrega será feita de uma geografia que Ele determinou. E Ele vai dizer, olha lá, a quem amas. Por quê? Porque amar não é um sentimento, amar é uma dedicação. Existem pessoas que falam que amam de boca para fora, mas as suas atitudes não condizem com a palavra. Porque muito mais do que eu dizer que eu amo, é eu ter a prática da atitude de mostrar aquilo que talvez com a boca eu não diga. O próprio Jesus disse assim, com a boca vocês dizem, mas me negam dentro dos vossos corações. O sentimento verdadeiro é aquele que Deus sonda em mim. Aí Deus determina, olha lá, a quem amas, vai à terra de Moriá. Diga comigo, vai à terra. A terra de Moriá. E oferece ele ali no holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Escuta isso daqui. Não é aonde você acha, é aonde eu vou te mostrar. Não é porque você conhece a geografia que você determina o lugar, sou eu que determino. É possível alguém estar na geografia certa com a atitude errada. É possível alguém estar no lugar certo querendo oferecer da forma errada. E Deus está dizendo, é do jeito que eu quero. É onde eu quero. 3 dias. Verso de número 3. Então, levantou-se Abraão pela manhã. Diferente de todas as outras vezes que Abraão havia levantado a tenda e peregrinar, Abraão agora faz um contraposto daquilo que ele sempre fez. Pastor, eu não entendi, vou melhorar para que você entenda.
ordem de fazer o mesmo caminho, só que agora no inverso. Como assim, pastor? Andar para a promessa, eu ando com alegria. Andar para a promessa, eu ando de cabeça erguida. Andar para a promessa, eu ando dando glória. Mas quando eu tenho que andar na contramão daquilo que Ele me deu, por quê? Porque agora você não vai andar para a promessa, Abraão, não. Agora você vai levar a promessa para mim. Você vai trazer a promessa. Eu vou repetir isso daqui. Ele levantou pela manhã para entregar aquilo que ele viveu 100 anos para conquistar. É Deus dizendo para alguém: quem te deu foi eu, quem colocou fui eu, então mereça o culto agora também, tendo que devolver. Levantou de manhã. Que motivo é esse? Que motivacional é esse? Que me faz levantar pela manhã. Escuta isso aqui. De madrugada, para entregar. Eu vejo gente levantar de madrugada para receber. Mas Abraão está dizendo: Ele me deu. O segredo de receber é oferecer quando nunca teve. Vou repetir. Lembra de Ana? Se o Senhor me der, eu te devolvo. Você me deu. Deus precisava de um profeta, de um sacerdote e de um juiz. E Ana precisava de um filho. Ao tempo que a luz do templo se apagava, foi o tempo que Ana orou e Deus respondeu. Só que a grandeza de Ana é que ela disse: eu só quero que o Senhor me dê, eu devolvo de volta para o Senhor. Porque Ana devolveu, Deus acrescentou mais 5 na vida dela. Eu posso profetizar aqui na vida de alguém: a tua vida vai mudar a partir desta noite. Porque Deus está dizendo: mostra para o diabo que também na perca você me adora. Mostra para o diabo que também na porta fechada você me ama. Sim ou não? Isaac não era bobo, ele viu o pai dele levantar, ele tem 17
você está vivendo. Não é porque dilateiam que vão saber o que você está passando. É Deus dizendo, tem pessoas que vão andar com você, mas não vão entender a sua dor. Mas deixa eu dizer para você, não paralise a tua chamada por conta da tua dor. Tem um lugar diferente. Quando ele chega num lugar determinado, me perdoa. Eu sou muito simples no meu modo de ser. Ainda que queira dizer muito, mas eu levo muito mais com o meu coração do que com a minha cabeça. Mas que trajeto foi esse? Eu nunca vi ninguém bater papo na dor. Eu nunca vi ninguém sabendo que vai ter que dar algo que é tão seu, cantar. Então, o que determina o meu padrão? O meu silêncio. É por isso que quando você vê alguém em silêncio, não aponta teu dedo, não. Você não sabe o que essa pessoa está passando. Você não sabe a guerra que essa pessoa está enfrentando. Ao invés de você deduzir e achar que sabe o que é, sai do teu lugar, abraça e diga, eu não sei o que é. Mas eu vou puxar o jumento do caleiro, bora. Porque se eu não presto nem para puxar o jumento de quem está sofrendo, para que não meu filho? Você percebe que os moços em nenhum momento perguntam o que é e como é. Mas quando chega num lugar determinado, diga, tem um lugar determinado. Dá para melhorar? Diga, tem um lugar determinado. Olha lá. É Isaac, seu filho, cortou a lenha e o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus havia lhe dito a qual iria. Posso profetizar na vida de alguém aqui? Posso. Não tem a ver com Isaac. Tem a ver com saudade. Vou dizer de novo. Isaac é só o pretexto. Tem a ver com você. Vou falar de novo. Deus não está querendo Isaac. Deus está querendo você. É Deus dizendo para alguém, pastor Adão, eu fechei a porta. Verso 4, por favor. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos. Pastor, como que o senhor sabia que ele estava de cabeça baixa? É só ler o texto. Não precisa ser doutor em teologia. Se o texto diz que levanta os olhos, é que agora ele passa do padrão da espera e ele entra agora no Salmo 121. Só que para ele é confrontativo. Por quê? Porque ele eleva os olhos para o monte. E ele não sabe se o socorro vai vir. Posso dizer algo? Posso. Deus vai mudar a tua perspectiva de visão a partir dessa noite. Talvez você estava andando, e aqui o texto é literal, mas eu estou aplicando na vida de pessoas aqui o texto. Eu não sei quantos dias, eu não sei quantos meses você está de cabeça baixa por conta de luta, por conta de aflição, por conta de uma guerra com um adolescente como eu estou vivendo na minha vida. Um menino que fora criado no altar, oferecido no altar, que agora tem escolhido novos caminhos, porque filho de crente não é crentinho, filho de crente tem as suas escolhas. Eu também ando de cabeça baixa, não é hoje, não é amanhã, são dias, mas eu tenho acreditado que o meu Redentor vive e ele se levantará ao meu favor. Assim como a minha mãe chorou por mim 16 anos e hoje tem o prazer de ver o pastor, o pregador na igreja, eu vou ter o prazer um dia de ver o Vitor sentado no meio de uma mocidade cantando, ainda que Deus haverá de me recolher, eu não verei a promessa, mas ele me dará ela. E levantando os olhos, e eu termino 9 minutos, viu o lugar, viu? Somente essa vez não é do meu feitio, eu não gosto disso, mas para dentro do contexto daquilo que estamos pregando, segura na mão de alguém e diga assim, agora é o momento que você precisa deixar pessoas para viver em particular com ele e deixando os moços. O que eu amo é o seguinte, que até o lugar determinado quem carregou a lenha foi o jumento, mas para ir para a geografia do sacrifício quem vai levar é Isaac.
padrão. Ele vai agora entrar em um diálogo, verso 5, com o seu filho. Ele disse a Abraão: ficai aqui vos com a jumenta, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Segura lá, só para me mostrar um segredo. Voltaremos a vós. Mas ele não vai oferecer o menino? Que fé é essa? Ele sabe que ele vai voltar, mas ele está determinando o retorno no plural, sabendo que ele vai viver um singular. Vou dizer de novo, ele está vivendo uma palavra de singular, vai subir 2, vai voltar 1, mas ele está dizendo o quê? Nós voltaremos, porque é o Deus que manda, é o Deus que provê. Aí ele abre o verso 6 e ele vai dizer assim agora: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Deixa eu profetizar isso aqui. Eu não sei há quanto tempo a família estava rompida, mas é em meio a essa dor e essa luta que Deus vai unir a família de novo. Eu vou repetir, é Deus dizendo: estava muito preocupado com as coisas, eu vou começar a pecar, mas eu vou colocar todo mundo no lugar. Pastor, é doença, vai estar todo mundo no lugar. Pastor, é luta, vai estar todo mundo na mesa. Meu Deus, que presença é essa nessa casa? Não, você me perdoa, isso aqui não é jargão de pregador não, irmão. Mas eu estou sentindo o amor de Deus aqui nesse lugar. E Deus está dizendo para alguém: tem uma resposta específica. Verso 7. Então falou Isaque. Quem vai romper o silêncio da jornada é Isaque. Ele vira para o seu pai e diz: pai, eis-me aqui, diz o seu pai a ele, meu filho. E ele diz, Isaque, ao seu pai: pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Porque Isaque sabia que tudo é parte. É bom ter a lenha, é bom ter o fogo, é bom ter o cutelo, mas o que tem faltado é o cordeiro. Tem muita gente que tem a lenha, tem o cutelo, tem o fogo, mas não tem o cordeiro mais. E Deus está dizendo: tudo isso é essencial, mas primordial é o cordeiro. Vai dar muito da glória. Se não tiver o cordeiro, o culto é vazio. Se não tiver o cordeiro, não vai ter como oferecer. É Deus dizendo: o cordeiro precisa voltar para a igreja. A igreja precisa parar de fazer trocentos hinos de cantoria e começar a trazer o cordeiro. E o cordeiro só vem no altar. Esse dia atrás eu fui para um culto e eu achei que eu estava num show gospel. 10 minutos para a palavra, trocentos louvor. Um povo desavisado, de novo a palavra, não conhece a Deus. Porque o louvor é o arado, mas a palavra é a semente. Não adianta abrir o arado se não tem a semente. É vazio, é emocionalismo. Aí ele vem e diz para o seu filho: olha essa resposta aqui, ó. Porque passa desapercebido de nós. É por isso que eu, como pregador, eu estou um pouco preocupado se você vai lembrar do meu nome, eu quero que você lembre dessa palavra. A resposta da Abraão é choca, cara. O cordeiro para o holocausto. Aí ele dá a resposta e disse: Abraão, Deus, para quem? Poxa, mas quem é que precisa do cordeiro? Quem é que precisa do cordeiro? Não é Abraão? E por que ele está dizendo que Deus vai prover para si? Eu te explico. Porque aquele que me convida para o lugar do sacrifício é aquele que já determinou aquilo que eu preciso. Vou dizer de novo: se Deus te chamou, você só suba a Moriá, porque a provisão quem vai trazer é Ele. Agora tem um porém. A geografia de andar para oferecer, eu ando de cabeça erguida, cabeça baixa. Mas para eu estar no ambiente que Ele determina o sacrifício, eu preciso levantar a cabeça. Obrigado. Vou repetir, Deus entender. Posso falar? Ainda que em dor, você vai levantar a tua cabeça. Ainda que em meia luta, eu vou profetizar para alguém aqui. Alguém recebe essa palavra nesse altar.
6 agora. Aleluia. Você quer ler? Você quer ler o texto? Abraão, vosso pai, exultou por me ver no meu dia e se alegrou. E a pergunta que eu faço para os pentecostais bom de Bíblia é: qual é o dia que Abraão viu? Se a lacuna temporal é de aproximadamente 2000 anos, quando é que ele viu Jesus? No capítulo 15, Deus levou ele no futuro e mostrou Jesus sendo crucificado, o inocente morrendo por todo. Aí quando Deus pediu Isaac, Abraão falou: se ele vai dar o dele pela humanidade perversa, eu dou o meu para ele. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Quando ele levanta as mãos, atenda para cá e eu terminei. O que eu amo não é Abraão. Não, pastor, não. O que eu amo é a obediência do Isaac. Que você sabe que vai morrer e se permite ser colocado no altar. Ele preparou o altar para o seu pai, colocou a lenha. Olha para mim. Faz quanto tempo que você não prepara o altar? Faz quanto tempo que você não deita nesse altar? Faz quanto tempo que você não se oferece nesse altar? Deixou ser amarrado pelo seu pai no altar. Quando o pai dele levanta o cutelo, Abraão em nenhum momento retrocedeu. Não tem resposta sem o cutelo estar erguido. Quando Abraão levanta o cutelo, a palavra de Deus no original diz: e bradou do céu. Olha para mim. A palavra bradou é estrondo. A palavra bradou é barulho. Sabe o que eu amei aqui? Que no ambiente do silêncio, da dor, da morte, na obediência de Abraão, a resposta não chegou de qualquer maneira. A resposta fez barulho. E eu vou profetizar para alguém aqui: a resposta vai fazer barulho naquele bairro. A resposta vai fazer barulho naquela empresa. Há uma resposta de Deus para famílias aqui. E bradou o anjo de Deus e disse: Abraão, Abraão, não faça isso. Escuta isso. Quem está embaixo não sabe do que está ocorrendo lá. E olhou Abraão e viu um carneiro. Viu um pelo chifre. Diga comigo, pelo chifre. Enroscado no galho, madeira. Não era um cordeiro? Não era um cordeiro? Mas por que um carneiro? Os senhores sabem qual a diferença do carneiro e do cordeiro? O cordeiro é um animal que nunca teve relação com uma filha, era puro. O cordeiro não era Abraão que iria oferecer. O carneiro era o animal que era dado aos patriarcas para oferecerem para o seu pecado. Todas as vezes que um líder pecava, ele oferecia um carneiro, um animal que já havia produzido. Ele dá preso, força. Ele força, chifre fala de força. A madeira fala daquilo que transformou a minha e a tua vida. Jesus, quando foi colocado, ele era o cordeiro que deu a mim e a você o direito de ter a força, de ter o direito de ter a vida. A hora que Abraão vê, Abraão subiu triste, mas eu vejo Abraão descendo, e aqui vai a palavra final, pastor Ricardo. Ao mesmo ambiente que você subiu triste, você vai descer dando glória. Fecha teus olhos. Espírito Santo, aonde havia alguém que precisava de uma resposta, a resposta está aí. Vai ter alegria no ambiente da dor, vai ter alegria no ambiente da perca. Tem vida chegando aí para você. Quem pode adorar a Ele? Levanta a tua mão, levanta a tua mão, pega na mão de alguém e fala para ele: nós vamos descer dando glória, nós vamos descer
tendo preocupação. Hoje é o primeiro dia do inverno, junho da renovação. E você pode ser renovado essa noite. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você pode sair daqui. Talvez você entrou cabisbaixo, como foi pregado aqui. Mas você pode sair daqui com seus olhos olhando para o céu. Vendo Deus trabalhar na tua vida. Tem alguém nessa noite que precisa se reconciliar?